nosso querido amigo, meu íntimo a essa altura, embora tenha sido apenas a primeira passagem dele, Plutãozinho, Plutãozão, Plutão, acaba de assumir o seu movimento retrógrado. É isso mesmo. Plutão ficou retrógrado no dia 4 de maio, no grau 3 de Aquário. 3h49 para ser mais precisa. E isso significa alguma coisa. Quer saber o que é? Então vem comigo que eu vou te explicar. Olá, meus amores, sejam bem-vindos. Meu nome é Márcia Fervienza e eu tô aqui hoje para te contar que Plutão assumiu seu movimento retrógrado de 2025 no signo de Aquário, no dia 4 de maio, e assim ele ficará até o dia 13 de outubro de 2025, quando ele retomará o seu movimento direto no grau 1,22 também de Aquário. E isso tem um significado coletivo e tem um significado para cada um de nós, segundo o nosso signo solar ou ascendente. Eu aqui hoje vou te falar o que esperar dessa temporada. E vou te dar dicas de como você, segundo o seu signo solar e ou signo ascendente, pode lidar com este momento. Vamos mergulhar nesse assunto? Como vocês sabem, a era de Plutão em Aquário, um evento que acontece uma vez a cada aproximadamente 248 anos, é uma era de transformações coletivas e estruturais. É uma era de avanços tecnológicos, mas também da gente entender bem a fundo o que significa a tecnologia, com todos os seus valores e dificuldades e desafios. É uma era de discutirmos, conversarmos sobre liberdades, sobre autonomia, e também sobre o que significa ser socialmente responsável. Não de uma maneira saturnina, porque com Saturno as regras estão dadas, mas que seja de uma maneira mais ética, porque com Plutão é muito mais sobre o que vem de dentro do que o que nos é ditado externamente e acordado coletivamente. Quando Plutão entrou em Aquário, ele colocou todos esses assuntos, ele trouxe todos esses assuntos à baila, porque ele vai expor tudo que cada uma dessas áreas tem de bom e de ruim, até para poder propor pra gente, para poder incitar a gente a pensar reformas possíveis, né? Em alguns casos, ele vai destruir o que não serve mais, em outros casos ele vai agudizar os problemas, tudo com o fim de que algo mais autêntico possa emergir. E aqui, no signo de Aquário, no meu signo, ele está tocando determinadas estruturas que são invisíveis, mas que nos regem como sociedade e que nos definem e que nos modificam socialmente, como, por exemplo, tecnologia, né? E ele tem exposto muito pra gente, eu acho, minha análise, né? Ele tem exposto muito pra gente determinados controles ferozes que são apresentados pra gente com o rótulo de liberdade. Poderia entrar numa discussão geopolítica aqui, mas não é o propósito desse vídeo. Vamos mergulhar na simbologia de Plutão em Aquário. Ele transitou até hoje do grau 0 de Aquário até o grau 3. Esses primeiros graus são a infância daquilo que ele vai trazer, de uma nova era que vai surgir ao longo dos próximos 20 anos. A gente vai ter que aprender a usar o poder coletivamente, sem repetir abusos do passado, especialmente aqueles que a gente viu com Plutão em Capricórnio e ainda estamos vendo. E ele vai agora, onde ele vai, o grau 3, onde ele estaciona para retrogradar, representa ali um impulso de afirmação de uma nova ordem que ainda é muito incipiente, ainda está talvez tentando se impor muito à marra por outras energias que estão acontecendo no céu, com Saturno e Netuno em Áries, mas que tenta se estabelecer
como algo novo, e a gente precisa questionar se é novo mesmo, né? Porque muitas vezes não é de todo novo assim. Ele tá só com... Inicialmente, pelo menos, pode estar só com uma outra roupagem. E aí a gente vai ter esse período entre maio, 4 de maio e 13 de outubro, que é um período de retrogradação, né? E a gente pode entender a retrogradação de qualquer planeta de várias maneiras. Em primeiro lugar, você tem que olhar no seu mapa o que você tem entre os graus 1 e 3 de aquário, porque ali você pode viver tanto uma agudização dos problemas daquela área que não foram resolvidos, como aquilo que se transformou pode ser testado. Aquilo que vem se implementando desde janeiro de 2024, que foi quando ele entrou em aquário, de vez para ficar, pode ser testado, né? Pode passar por vamos dizer, né, um cutucão, dizer, tá, mas isso aqui que você estabeleceu, instalou aqui é de verdade, funciona mesmo? Tá seguro? Ou precisa de uma estrutura mais sólida, ou precisa de revisões? A retrogradação, ela pode tanto significar uma revisão do que mudou, quanto ela pode significar uma confrontação obrigatória com o que se manteve de pé, apesar do impulso demolidor e reformador de Plutão, né? Aí ele vem, passa e torna aquilo ali ainda mais aquela dor ainda mais intensa. E aí pode ser que haja resistência, né, à mudança, que ele vem ali como um rolo compressor. Pode ser que haja ruptura, não aguenta a pressão, a gente está tentando manter aquilo ali a todo custo, mas não tem que manter, então nessa retrogradação a coisa se implode ou explode realmente, né? E a nível social a gente pode ter na retrogradação um alívio dessa suposta nova forma de liberdade ou desse controle de liberdades, mas a gente pode também ter uma intensificação de polarizações sociais. A gente pode ver crises tecnológicas, de repente começar a surgir um pouco mais, né? A gente pode começar a ver um pouco mais dos problemas trazidos pela inteligência artificial, podemos ver problemas que nos preocupam, podemos ver uma intensificação de movimentos coletivos, de rebeldia, assim como a gente pode ver uma intensificação da repressão de movimentos coletivos que pretendem resistir a uma ordem, uma determinada ordem que está tentando se implementar, né? No plano pessoal, acho que a gente pode ver situações onde a gente vai ter uma oportunidade ou ser forçado a rever como que a gente lida com o poder dentro de amizades, dentro de grupos, dentro das redes sociais, como que a gente lida com a nossa liberdade pessoal, com a nossa individualidade e até que ponto a gente consegue navegar a nossa própria liberdade, individualidade sem atropelar o direito e os direitos do outro. Essa retrogradação ela é especialmente importante se você tiver qualquer planeta entre os graus 1 e 3 dos signos fixos, né? Touro, Leão, Escorpião e Aquário, Aquário principalmente. O que você pode fazer com esse período de Plutão retrógrado, né? Como que você pode aproveitar ele? Acho que é um bom momento para você refletir sobre os grupos nos quais você está tentando ainda se proteger de mudanças, né? Tentando se esconder de algo maior, que está tentando mudar, tentando se refugiar. Acho que você pode refletir sobre problemas recentes que você vem tendo em grupos. Por que será que você está tendo esses problemas? Entendeu? Acho que você precisa se questionar muito seriamente qual o seu papel dentro desse movimento coletivo maior, que supera todos nós. Acho que você precisa determinar, decidir, identificar se você está exercendo influência ou se você está só seguindo o fluxo. E acho que você pode se questionar, né? Poderia aproveitar para se questionar o que você precisa abandonar para poder viver com mais liberdade. Acho que talvez essa seja a pergunta central de Plutão em Aquário, e essa retrogradação pode ser que traga pra gente um momento da pausa das pressões exercidas por Plutão
em busca de mudanças e ao invés de a gente tomar essa pausa para nos desligarmos completamente do tema, poderíamos aproveitar essa pausa para refletir sobre aquilo, duas coisas. O que a gente precisa abandonar para poder viver com mais liberdade, né? E de que forma as liberdades das quais eu não abro mão me encarceram. Como que isso vai te afetar, né? Como que isso vai bater para você? Vamos falar um pouco do impacto de Plutão retrógrado nos primeiros graus de Aquário por signo solar e ascendente. Bom, nascidos com Sol ou ascendente em Áries, esse Plutão vai retrogradar na sua casa 11, casa de planos e projetos para o futuro, grupos, amigos, redes sociais, né? Então pode ser um momento de você revisar que tipo de poder você exerce ou que exercem sobre você dentro de contextos coletivos. A nível de mídia social, acho que seria interessante você se questionar se você está criando algo autêntico, que te representa, ou se você está tentando só se encaixar em ideologias prontas. Também acho que vale a pena se questionar se você está tentando derrubar alguma forma de pensamento exclusivamente porque você deseja anarquizar, sem trazer nada melhor à mesa para discussão, para reflexão. Plutão retrógrado na sua casa onde ele pode te mostrar aonde você, de repente, nos seus grupos, entre os seus amigos, se anulou em prol de uma lealdade ou onde você buscou controlar os outros em nome do bem comum. É um ótimo momento também para você reavaliar sua rede de apoio. Quem é que te fortalece e quem é que te esgota. Pergunte-se com quem você quer caminhar quando o mundo estiver em colapso, se ele vier a colapsar. Se ele já não estiver colapsando, estivermos todos nós aqui como sapos lindos dentro de uma panela cuja água está subindo a temperatura e a gente está aqui pensando que é um banho de banheira quentinho, né? Com quem você quer caminhar quando o mundo estiver em colapso? E para que futuro você quer caminhar? Essa retrogradação, ela pode te ajudar a entender que não existe uma revolução coletiva se não houver verdade individual. E que talvez seja muito importante você ser a pessoa com quem você gostaria de construir o futuro. Pode ser que alguns grupos e alguns amigos também fiquem para trás nesse processo de retrogradação, viu? Não se espante se isso acontecer. Signo solar ou ascendente em Touro, Plutão vai estar retrógrado na sua casa 10, carreira, profissão e caminho de vida. Aqui a gente está falando de uma revisão intensa sobre o que você está construindo profissionalmente, a nível de reputação, a nível de imagem pública, a nível de status social. E por quê? Será que a sua carreira reflete quem você é hoje? Ou será que ela é uma armadura que te protege da mudança? Pode ser que surja aí uma vontade de largar tudo, começar de novo, empreender, ou pode ser que surja uma vontade de se apropriar do seu verdadeiro destino, do seu verdadeiro futuro, da sua verdadeira vocação, da sua verdadeira missão. O que vai acabar te ajudando a se apropriar, a sentar no seu poder no mundo. Só que com Plutão é preciso que isso venha de dentro. Com Plutão retrógrado na 10, você precisa ter certeza de que a imagem que você está construindo publicamente é muito real. E que você não está trabalhando com fachadas. Plutão não lida bem com isso, tá? Também não pode ser o deixar, largar tudo, chutar o balde, não pode ser uma resposta a um cansaço extremo. Precisa, ou uma resposta à pressão externa. Precisa ser porque aquele caminho não fala mais contigo. Tá? Então aproveita esse período para fazer essa reavaliação e também entender caso você esteja atravessando problemas com figuras de autoridade, caso haja confronto com o chefe, se isso estiver sendo recorrente, ou o contrário, se você perceber que você anda se calando demais para pessoas com poder no ambiente profissional, na vida pública, por que você está fazendo isso? Se pergunta, por que você está fazendo isso?
de quem é o trono no qual você está sentando ou que você deseja sentar, né? E o que você vai fazer com o poder quando você puder sentar nele. Se essa retrogradação trouxer finais para você em temas profissionais, que sejam bem-vindos. Se trouxer começos, que sejam bem-vindos e que sejam em prol de um alinhamento seu com um caminho que te representa, né? Mas, acima de tudo, que essa retrogradação possa te ajudar, se necessário for, você a se reposicionar diante da sua missão. Não tenha medo de mudar de rota. Signo solar ou ascendente em Gêmeos, Plutão está retrógrado na sua casa 9. Aqui são os seus sistemas de crença que estão sendo profundamente revisados, a sua visão de mundo, a sua filosofia de vida, que você entende por estrangeiro, está passando por um processo de revisão. Então a gente pode pensar aqui, né, que esse é um momento para você em que você está potencialmente com a mente muito aberta para aprender, para começar uma nova carreira, para desistir de uma nova carreira começada, carreira, digo, educacional, acadêmica, tá? Por que isso, né? Porque você está num processo de desconstrução ideológica. Tudo aquilo que você sempre acreditou sobre o mundo, sobre Deus, sobre o certo, sobre o errado, eu acho que começou a ruir. Só que Plutão, ele não retira nada que sustente a gente. Ele só tira da gente aquilo que não tem mais raiz. E que pode ser tirado da gente, que não é verdadeiramente nosso, né? Então, se você se encontrar questionando religião, guru, mestre, dogmas, ou pensando em deixar para trás, né, ambientes que limitem a sua visão de mundo, pense um pouco mais e reflita sobre o porquê disso. Talvez haja algo aí que vale a pena você prestar atenção e ouvir, né? No fundo, você está em busca de que verdade te move. Na verdade, você está em busca do porquê que você acreditou em determinadas coisas por tanto tempo. Então, vamos abandonar as certezas e vamos abraçar uma reconstrução aí de uma visão de mundo que tenha base em experiências reais, que seja idealista, sim, que contemple o direito do outro, sim, que contemple questões sociais, sim, mas também que sejam pautadas por experiências reais. Viagens, estudos, contratos internacionais e práticas espirituais podem passar agora por um período de escrutínio e podem vir a ser transformadas ou até abandonadas, tá? Mas tudo isso está funcionando a serviço de você se tornar um mestre do seu próprio saber. E para isso você vai precisar de coragem para pensar diferente, o que não costuma ser muito problema para você, né? Sol ou ascendente no signo de Câncer, Plutão tá navegando a sua casa 8, retrogradando na sua casa 8, que é a casa, né, da renda compartilhada, da intimidade, da sexualidade, do dinheiro do outro. Então aqui a gente está falando de uma limpeza profunda. Importante você tomar cuidado com investimentos de risco, mas se você até agora perdeu dinheiro em mercado financeiro, pode ser um momento agora de ganhar. Assim como também, se você não tiver entrado, não é o momento para você entrar. Dá uma segurada. Pode ser um momento de liquidação de dívida, pode ser um momento de recebimento de dinheiro pendente e pode ser um momento de revisão de dinâmicas de poder, especialmente em relações íntimas. Você pode vir, através de processos psicológicos, a revisitar memórias dolorosas ou questões tabus ou feridas antigas que pareciam, de repente, já até curadas, mas se isso acontecer, o propósito é te libertar, não é te ferir. Então não tenha medo, tá? E pode ser que venha, retorne à pauta do dia questões envolvendo impostos, heranças, dinheiro do outro, dívidas, investimentos, né? Aproveita esse período para se perguntar em que área da vida você tem medo de perder o controle. Ou que você tem medo de se entregar completamente. E por quê? Pergunte-se por quê.
Esse é um período excelente para terapia, é um período muito bom para rituais de libertação, de liberação, de limpeza energética. E também é um período muito bom para revisar contratos emocionais e financeiros. A casa 8 é a casa da morte. Plutão é o senhor do submundo, né? Então aproveita para deixar morrer, para desagarrar daquilo que já não vibra mais com você. Que na verdade acaba consumindo a sua força vital mais do que aportando a sua força vital. Plutão vai ensinar você o que é realmente ter poder, né? E o poder, ele vai nascer de uma vulnerabilidade atravessada por consciência. Então não tenha medo. Pode ser aterrorizador, mas vale a pena. Falar daqui dessa cadeira é mole, viver outra coisa, mas vale a pena. Signo solar ou ascendente em Leão, Plutão está na sua casa 7 dos relacionamentos e das parcerias. Aqui a gente pode estar falando de um momento de revisão sobre como você se posiciona dentro das suas relações, especialmente sobre como dinâmicas de poder se manifestam nas suas relações. Seja como tentativas de controle escancaradas ou de manipulação velada. Você pode vir a perceber que você vem atraindo pessoas intensas demais. Por que isso? Pode ser que você esteja com medo de se entregar a essas pessoas. Será que você tem razão de ser? Será que não? Ou será que é você que está tentando exercer muito controle sobre o outro da sua vida, ou os outros, as pessoas com quem você se relaciona? A retrogradação pode trazer términos, pode trazer gente do passado e levar à reconciliação. Pode falar de renegociação de termos de relacionamento e pode falar, acima de tudo, de ressignificação de trocas afetivas e profissionais. Pergunte-se se você está com essa pessoa ou se você está acompanhado por medo de estar só. Pergunte-se se as suas relações acontecem por causa disso. Ou pergunte-se se você está disposta a realmente a compartilhar quem você é. A retrogradação de Plutão, ela está buscando curar vínculos que sejam baseados em dependência ou em medo do abandono. E aí, para isso, ela vai expor as sombras das suas relações. Com isso, você aprende a amar com mais liberdade se você tiver coragem de olhar para essa sombra. E sim, algumas relações vão precisar morrer para que nasçam outras mais alinhadas com quem você está se tornando, ou uma forma de se relacionar vai precisar morrer para que nasça uma outra forma que esteja mais alinhada com quem você está se tornando. Signo solar ou ascendente em Virgem, a gente tem Plutão retrógrado em Aquário na sua casa 6, que é a casa do trabalho cotidiano, da saúde, do dia a dia, dos hábitos. E aqui, essa retrogradação está chamando você a revisar o modo como você estrutura a sua rotina, como você lida com o seu corpo, como você organiza o seu dia a dia profissional. O que você chama de disciplina não pode ser uma prisão. Tem que te empoderar, não pode te desempoderar, não pode te escravizar. O que você chama de serviço pode estar drenando a sua energia vital. E você pode estar trabalhando com pessoas que, ao invés de estarem em colaboração com você, estão em algum tipo de dinâmica tóxica, até pessoas que trabalham para você, né? E você vai precisar enfrentar isso, né? Se você sentir necessidade de mudar de emprego durante essa retrogradação, pense direitinho sobre isso. Talvez não seja uma má ideia. Se você sentir necessidade de rever rotinas de cuidado pessoal, de cuidado do outro, também vale a pena considerar isso com carinho. Considera, acima de tudo, de que maneira você pode promover a saúde para si mesmo de uma maneira mais holística. A casa 6 é uma casa de serviço, né? E quando a gente pensa na casa 6 e Plutão, a gente pode pensar que a gente serve, trabalho, é pago por aquilo que a gente faz, mas não pode ser só sobre isso, né? Algumas pessoas vão usar a questão do trabalho e do serviço até de graça
porque querem ser amados e úteis. Esse é o seu caso? Acho que vale a pena se perguntar. A ideia da retrogradação e de Plutão é justamente romper com o que é automático, com o que está gerando no hábito e que acaba dominando o seu comportamento, a sua vida, a sua rotina, para que você possa encontrar o seu próprio ritmo. Se a sua saúde estiver pedindo atenção nesse período, escute o seu corpo, considere o impacto da sua saúde mental sobre o seu corpo e considere fazer mudanças estruturais profundas. Não é para adiar, é para agir agora, tá? É hora de ressignificar a sua relação com o trabalho, a sua relação com a saúde, a relação com o seu corpo, a maneira como você cuida dos outros e como você cuida de você mesmo. Ascendente ou signo solar em Libra, a gente tem Plutão retrógrado na sua casa 5, que é a casa dos amores, dos filhos, da criatividade. Aqui a gente está falando de um período de revisão intensa, interna, né? De quem você é, como você se relaciona com os seus, o que você faz para não perder por medo de não ser amado e o que você faz para se permitir ser amado. Você pode vir a se deparar com padrões de relacionamentos em romances ou com pessoas queridas ou com filhos que envolvem controle e manipulação, que são tóxicos, que envolvem ciúmes, que envolvem possessividade, que podem estar atravessados de um medo de rejeição ou de uma projeção de sombra própria nessas relações. Pode ser um momento muito forte para quem tem filho, porque existe um chamado aqui para libertar, deixar ir, renunciar a determinadas dinâmicas de poder e permitir que cada um floresça com autenticidade. Lembra que com Plutão a gente ganha poder quando a gente se recusa a entrar em disputa de poder. E isso é verdade para a casa 7, que é a casa dos relacionamentos, para a casa 5, que é outra casa relacional, para a casa 10, que é a casa dos chefes, para a casa 3, que é a casa do nosso meio ambiente direto, para a casa 4, para várias áreas do nosso mapa. Então, acho que uma reflexão aqui para esse Plutão retrógrado de 5 para você você está criando, né, relações, filhos, a partir do amor ou a partir da necessidade de validação? A partir da necessidade de aceitação. Essa retrogradação é uma segunda oportunidade de você se conectar com aquilo que te representa, seja seus filhos, seus amores ou a sua criatividade, de uma maneira muito visceral, tá? Esquece a estética. É para ressignificar o prazer. É para entender o que antes era fuga como uma fonte de empoderamento real. Relações que pareciam leves também podem revelar profundidades que você nem imagina que exista agora, durante esse período dessa retrogradação. E outras podem se revelar superficiais demais para serem mantidas. O que é mais importante aqui é que você se permita renascer como pai, como filho, como amante, como artista e como criador da tua própria história. Signo solar ou ascendente em Escorpião, seu regente está retrogradando na sua casa 4, que é o ponto mais baixo do seu mapa, pedindo revisão envolvendo questões de fundo emocional, família, base, lar, residência, infância. Então aqui a gente tem um período que pode trazer à tona memórias antigas, traumas familiares, revelar dinâmicas de poder dentro da família que são tóxicas, revelar segredos, né, que vem sendo passado de geração em geração, e padrões também de comportamento, dinâmica familiar, padrões emocionais que são ancestrais, que te moldam e você não sabe nem porquê. Então veja a importância dessa retrogradação. É hora de revisar a sua base interna e as bases sobre as quais você construiu a sua vida, sobre as quais você construiu a sua casa, o seu lar, a sua família. Vai ser importante também você perceber que algumas crenças ou lealdades vão, especialmente no que diz respeito a pai e mãe, vão precisar morrer
para que você possa construir outra coisa, para que você possa até romper com círculos intergeneracionais de trauma, dentro e fora de casa. Questione-se se você está repetindo uma história antiga ou se você está escrevendo a sua, no que diz respeito a lar, família e vida doméstica. Pode ser que você tenha problemas com moradia, pode ser que você mude de casa, pode ser que você se questione sobre uma mudança de casa feita durante o movimento direto de Plutão, pode ser que você precise rever espaços internos ou bases estruturais de residência mesmo. O trânsito é profundo, mas está só começando. O propósito é uma cura emocional, mas não é fácil, então você vai precisar de momentos de acolhimento e de recolhimento para poder assimilar tudo. O mais importante é você entender que o passado não é lugar de permanência, nem de residência. Ele é um lugar de referência. Deixa morrer aquilo que não te pertence mais, tá? Signo solar ou ascendente em Sagitário, Plutão está retrogradando na sua casa 3, irmãos, primos, família estendida, comunicação, mente. Tá na hora de olhar para como aquilo que você pensa, o seu diálogo interno controla e molda a sua vida. De que forma as suas narrativas são tóxicas ou são férteis, te ajudam a crescer, te empoderam ou te desempoderam, te libertam ou te aprisionam. Você pode entrar em processos profundos de terapia durante esse período, retomar terapia durante esse período, também pode ir com Plutão na 7, ou conseguir fazer um processo terapêutico pessoal de maneira individual através da escrita, através da palavra, da criação mental e verbal. Conversas com irmãos ou com pessoas próximas podem ser, por mais bem intencionadas que sejam, podem reabrir feridas e podem trazer à tona verdades que precisam ser ditas e ouvidas, mas que não serão fáceis. Então, acho que é para a gente se perguntar aqui que história a gente está repetindo, né? Sobre nós mesmos e a quem essas histórias ainda servem, né? É hora de deixar esse discurso superficial para trás para falar desde a alma. E é importante entender o poder da sua mente. A sua mente é uma ferramenta poderosíssima que precisa ser usada a serviço da verdade, não para gerar medo. Responsabilidade. Cuidado com disputas verbais, jogos mentais, tentativas de controlar o outro com palavras. Dê lugar ao seu pensamento para que ele tenha um uso produtivo e empoderador, para que ele crie a realidade na qual você deseja viver e que essa realidade seja bacana. Ascendente ou signo solar em Capricórnio, Plutão está na sua casa 2, das finanças, do dinheiro seu que você ganha como fruto do seu trabalho, da sua autoestima, dos seus talentos. Pode ser um momento de revisão da sua renda, ganhos e gastos, da sua relação com o dinheiro, do seu merecimento e daquilo que você considera valioso. Você pode perceber que de repente vem buscando segurança, né? Em estruturas que estão vindo abaixo. E por que você está tentando se manter seguro se isso daí já não se sustenta mais? Por que você tem tanto medo de largar algo que não tem perna mais para parar sobre, né? Será que isso que você acredita que precisa ter materialmente para se sentir emocionalmente seguro, será que você precisa mesmo? Será que a sua relação com aquilo que tem valor, seja financeiro ou não, né, é verdadeira? Ela é o mais elevada que ela pode ser? Ou será que essa relação te escraviza? Você tem feito tudo por dinheiro? Qualquer coisa por dinheiro? Qualquer coisa por poder de compra? Também é um posicionamento que pode trazer à tona questões ligadas à herança, a investimento, pode trazer crise financeira? Pode. E se isso acontecer, tem o propósito de te fazer ver o que realmente importa. É importante, essa retrogradação é uma oportunidade de você começar a se definir
pelo que você é e não pelo que você tem. Entendendo que riqueza mesmo vem de dentro e ninguém pode te tirar. Porque a riqueza material você pode perder. Então é muito importante não se deixar definir por ela. Signo solar ou ascendente em Aquário, Plutão retrógrado no nosso signo, amor. Eu e você, juntinhos, né? Estamos sendo convocados a encarar uma parte nossa que está pronta para nascer, mas que a gente não está pronto para deixar vir à tona, porque a gente tem a sensação de que se ela vier, a gente vai morrer, porque a gente não está pronto para lidar com isso. A gente está sendo chamado para lidar com um desafio que é bem maior do que a gente entende conseguir dar conta do recado. Aquela história de que Deus só dá o frio de acordo com o cobertor, a gente não tem muita certeza disso. Mas essa é uma oportunidade da gente não se deixar moldar por expectativas alheias, da gente se libertar de ideais que aprisionam a gente, da gente se individualizar mais, nos tornarmos mais aquarianos com todas as nossas contradições. Entre maio e outubro, a gente vai precisar revisar padrões de controle sobre a nossa própria imagem, a gente vai precisar revisar decisões, impulsos e até o que a gente entende por liberdade. Talvez a gente não seja tão livre quanto a gente gosta de pensar que é enquanto aquariano, né? Talvez a gente seja muito menos livre do que o nosso ideal. E talvez haja uma forma de nos tornarmos mais autênticos ainda do que acreditamos ser. Talvez o que a gente chame de autenticidade hoje seja uma rebeldia automatizada. Ah, não, eu sou mesmo, faço mesmo. Talvez seja muito barulhenta e não reflita muito da nossa essência. Talvez, se tirar essa capa de cebola, tenha algo mais aí atrás, que seja que é mais autêntico, que é mais verdadeiro e que é menos barulhento. Talvez até essa rebeldia automatizada seja uma resposta a uma suposta expectativa que a gente acredita que os outros têm da gente. Já pensou nisso? Então, estamos aí tendo que olhar de frente para os nossos próprios medos e vulnerabilidades. Parte disso vai se manifestar como revolta contra muita coisa que está acontecendo e parte disso vai ser uma luta interna e um confronto interno que você vai lutar, né, dentro no escuro do seu quarto à noite. Talvez você sinta a necessidade de cortar alguns vínculos, mudar a aparência, mudar o comportamento e até mudar de rota. Mas antes de fazer qualquer transformação visível, se pergunte se essa vontade vem do ego, se ela vem da alma, se ela vem do medo, ou se ela é uma força maior dentro de você pedindo por um renascimento seu. Porque a gente, aquarianos, com esse trânsito de Plutão em Aquário, estamos sendo chamados a liderar uma nova era de consciência. Não sei nem se eu tenho roupa para isso. E para chegarmos a fazer isso, a gente vai ter que primeiro poder ser dono de nós mesmos. Somos donos de nós mesmos? Ascendente ao signo solar em Peixes, Plutão retrógrado está navegando na sua casa 12. A casa 12 é a casa do inconsciente, é a casa do imponderável, é a casa dos bastidores, daquilo que opera dentro da sua alma, mas longe dos olhos dos outros, né? Então aqui você está sendo chamado a olhar para padrões de comportamento que são motivados por medos secretos, por traumas ocultos, por formas de autossabotagem que ainda mantêm poder sobre você. Ótimo momento essa retrogradação te traz para que você possa mergulhar na sua terapia, em práticas espirituais, de purificação inclusive, e para você fazer muita meditação, se voltar para dentro, entendendo que o controle não é externo, ele é interno. É o autocontrole, é o autoconhecimento. Plutão aqui está te perguntando quem governa a sua mente quando você está sozinho. Pode ser que velhas lealdades familiares, espirituais, até kármicas, para quem, né, entende do assunto, venham à tona
pedindo liberação, pedindo ressignificação. Existe agora uma preparação em curso para que quando Plutão entrar na sua casa 1, daqui a 20 anos, você esteja limpo ou limpa e alinhada com uma missão que transcende o seu ego. Então, essa retrogradação, esses 20 anos e essa primeira retrogradação é uma retrogradação que pode pedir para você deixar silenciar o ruído externo para ouvir esse silêncio que é onde está a tua cura. Captou tudo? Então antes de ir embora, deixa teu like, se inscreve no canal. E se gostou, compartilha. Compartilha para eu vir aqui criar mais para você, tá bom? Beijo.